Fala galera, vamos lá. Hoje vai ser um vídeo, um comentário um pouco diferente. Na realidade eu recebi alguns vídeos assim para fazer alguns comentários, e um que eu queria escolher é um sobre a CPMF feita pelo diretor do INSPE, Marco Lisboa, um acadêmico, pesquisador, mas que teve envolvido também com nomes, não vou citar a questão pessoal, mas esteve envolvido com nomes técnicos do governo. Ele foi assessor do Palocci, então foi o cara que pensou um pouco da política macroeconômica do governo Lula, mais ou menos até 2006, 2007. Na verdade, quando o Palocci cai no Pedro Mensalão, acho que as ideias dele começaram a ceder espaço para as ideias do então ministro, se eu não me engano, do Planejamento, Guido Mantega, que depois foi passado para ministro da Economia durante a gestão da transição Lula e Dilma. E o que acontece? Durante esse período, o Brasil ele recebeu resultados relativamente importantes, né? Teve um resultado primário bem estabelecido, ou seja, uma estrutura fiscal equilibrada. Isso permitiu com que você tivesse avanços importantes em políticas de combate à desigualdade e pobreza. Você teve fortalecimento de alguns instrumentos públicos, né, como o SUS, até a criação do SUAS, que, para quem não sabe, que é o Sistema Único de Assistência Social, onde você vai buscar pessoas que estejam em situação de fragilidade, às vezes alimentar e às vezes até psicológica, e você tenta recuperar essas pessoas, ou seja, são políticas que visam integrar indivíduos que podem estar à margem da sociedade, dentro da sociedade, e às vezes recuperando sua capacidade produtiva. Então foi uma série de políticas que fizeram com que o Brasil tivesse um salto em termos de qualidade na sua redistribuição de renda, um salto de qualidade em termos da capacidade produtiva e de crescimento. E aí eu posso falar assim, sem sombra de dúvidas, que o período que compreende entre 2002 e 2010 talvez seja o político de melhor cuidado com a economia que o Brasil experimentou dentro da sua fase republicana. Há pessoas que falam que, na verdade, quem possibilitou esse crescimento foram as medidas tomadas durante o governo Fernando Henrique. Eu tenho um pouco de reticências para falar isso, porque houve um cálculo político também não desprezível dentro das medidas do Fernando Henrique, haja vista o quanto que o Brasil perdeu no período de maxi desvalorização do dólar, que aconteceu em 99, só depois da reeleição. Basicamente houve ali um estelionato eleitoral forte, porque muitas pessoas confiaram no Fernando Henrique porque ele estava apostando no câmbio fixo, mantendo a paridade 1 para 1. Além disso, pessoas facilmente ficaram ricos porque a informação vazou. Foi basicamente mais ou menos um escândalo parecido com o que aconteceu com o Plano Collor na época do Curralito da poupança, mas isso aí a gente entra em outro detalhe. Bom, após essa introdução, o Marco Lisboa ele faz um vídeo falando muito mal da CPMF, falando que a CPMF é um imposto em cascata, que na verdade ele não incide sobre nenhum fator de agregação de valor. Isso seria ruim, porque você fazendo transferências que de fato não tivessem envolvido com a riqueza, nem com a variação da riqueza, que seria a renda, isso seria muito ruim para a eficiência econômica. Bom, o que acontece? A PMF só caiu em 2009, no final do governo Lula. Desculpa, 2009 não, 2007, já terminando o governo Lula. E foi substituído rapidamente por um imposto chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Se isso não é imposto em cascata, eu não sei o que é. E ela passou a vigorar a partir de 94, 95, ela começou a tomar espaço, e dentro desse período o Brasil amargou a maior média de crescimento da sua história. Então, como que é possível a CPMF ser tão ruim, se de fato o Brasil, durante a vigência da CPMF, cresceu mais, redistribuiu mais renda, foi capaz de controlar a inflação? Então, assim, não está fazendo muito sentido a fala do Lisboa. Além disso, a própria CDE ela fala que a CPMF é um imposto muito ruim, mas ela só não é pior do que imposto sobre renda e sobre valor agregado, né? Ou seja, imposto de renda retido na fonte, que é a principal fonte de recursos para o governo federal, e o ICMS, que é a principal fonte do governo estadual. O porém é que nem o imposto de renda retido na fonte, nem o ICMS são impostos sobre valor agregado, ou seja, você pode pagar um imposto de renda
simplesmente porque você está vendendo o seu trabalho, mas quem disse que você está aumentando a sua renda porque você está vendendo o trabalho? Não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo, se você faz um serviço doméstico e aí você simplesmente contrata uma pessoa para fazer esse serviço para você e essa outra pessoa te contrata para fazer o serviço por ela, ambos vão ter que pagar imposto de renda sem que nada de valor agregado esteja envolvido nessa transação. Além disso, o ICMS, você vai pagar imposto sobre mercadorias e serviços, sobre circulação e não sobre valor agregado. Então, assim, tá ruim de entrar nesse debate. Eu tô passando o vídeo aí da fala dele, mas de fato é complicado você entender isso. E após a CPMF, houve uma substituição tributária em cima do IOF e, além disso, a própria legislação tributária é tão complexa que faz com que impostos simples sejam de fato uma melhora de second best. Ou seja, você tem que simplificar a regra do jogo. Não adianta você querer colocar uma legislação tributária tão complexa que você perca, inclusive, excedentes não desprezíveis só para fazer o cômputo do quanto que você deve ao fisco. Ou seja, você está jogando um jogo econômico onde poucos agentes sabem a regra. Isso é extremamente maléfico para as transações econômicas, porque o tempo todo você incorre uma insegurança jurídica, e isso tem a ver com, por exemplo, a MP, que foi passada agora da liberdade econômica, porque o Estado basicamente tem um poder de chegar no seu negócio e falar, meu irmão, você está cometendo uma ilegalidade. A área é tão cinzenta da questão tributária que, de fato, o tempo todo você pode dirigir o discurso jurídico para onde você quiser e enquadrar qualquer um dentro de alguma transgressão de algum ponto da lei tributária, porque é muito complexo, é difícil de entendimento, o trato é árido, sendo que isso deveria ser bastante simples. Qualquer pessoa deveria ser capaz de saber o quanto que está pagando e o quanto que está devendo ou não de tributos. O imposto de renda retido na fonte já é um pouco complexo, porque você tem algumas alíquotas ali e no final do ano você tem algumas regras que permitem você receber de volta. Essas regras são manipuladas sempre de acordo com alguns incentivos, e quem paga mais tributos porque tem mais renda tem incentivos a manipular essas regras de forma não desprezível. Então, assim, está tudo ineficiente. Impostos simples devem ser soluções de second best. Então a CPMF é muito simples de ser implementada, tem risco zero de evasão fiscal e tem custo zero de implementação também para arrecadação, porque é simplesmente um cálculo sobre a sua movimentação financeira. Então não sei se não seria talvez um dos melhores impostos que o Brasil já teve até hoje. Para além disso, esse discurso acaba movimentando uma reação contrária do parlamento, que não é de forma desmedida não, porque em 2015 queriam implementar a CPMF, porque a situação fiscal já se encontrava explosiva. Parte da CPMF iria para os estados e não para a questão previdenciária, como estão querendo colocar agora, dado que extinguiram a contribuição patronal na nova Previdência. Isso vai gerar um rombo também importante. E não foi aprovado em 2015. Então, assim, se você analisar a qualidade das contas públicas, ela deteriora rapidamente a partir de 2015, não só porque havia uma contabilidade criativa. Na verdade, muito desse processo foi criado endogenamente pelo cálculo político, né? Ou seja, havia aquela discussão do quanto pior, melhor. E só voltando a esse paralelo, se a CPMF fosse tão ruim assim, a situação econômica do Brasil não teria dado um salto de qualidade que deu de 95 até 2010, onde o Brasil passou facilmente da 12ª ou 11ª economia do mundo para a 8ª, rivalizando com o Reino Unido. Hoje em dia, cadê o Reino Unido? O Reino Unido olha para o Brasil através do retrovisor uma grande distância. Então, assim, é meio esquisito, né, você ver um economista cuja pesquisa é importante, mas foi uma pesquisa voltada a assuntos que não são da questão tributária, né? Então ele fala alguma coisa importante sobre indústria farmacêutica, fala alguma coisa também sobre questão de violência, perigo moral, e aí ele tem alguns artigos interessantes sobre história do pensamento e etc. Um cara que é bastante erudito sobre a teoria econômica, mais ou menos até a virada do ano 2000, vivenciou muita coisa, experimentou muita coisa na prática, mas quando vai falar de um imposto que inclusive ele viu acontecer
viu como a economia se comportou e fez parte desse ciclo, ele vem e fala alguma coisa que de fato fere e vai de encontro a todos os resultados empíricos que a própria literatura indica e que ele observou também na prática num caso brasileiro que pode ser que não tenha validade externa ou possa ter que tenha. Então é isso, eu fico meio me pensando assim, o que está dando na cabeça de alguns economistas, né? E eu quero que esse vídeo aí sirva para enriquecer o debate, mas sem polemizar nada, porque obviamente eu respeito todas as figuras que fizeram parte desse movimento, que foi um movimento de recuperação econômica, uma época em que o Brasil passou a ser enxergado de outra forma e agora, infelizmente, a partir de 2012, 2013, o Brasil entrou numa trajetória que até agora não conseguiu se recuperar. Um abraço a todos e boa quarta-feira.